Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Católica Cast Entre Aulas. Eu sou Maria Clara. Eu sou o Vitor e hoje nós estaremos com esses dois ilustres convidados aqui, o professor Ian Santana, que dá aulas, de geografia, de filosofia, de cinema, de diplomacia e de várias outras matérias que você pensar. E a nossa querida colega, aluna também, Giovana Louzeiro, que também estará participando, do projeto novo, não tão novo assim, na verdade. Segunda edição. Segunda edição, mas que ainda é considerado novo, que é o Católica Moon, que está sendo feito aí. Ian, pode se apresentar aí, falar um pouco sobre. Olá pessoal, eu sou o professor Ian, professor de Geografia da Católica, e um dos principais envolvidos na questão da criação do projeto do Católica Moon 2024, na qual vai ser basicamente uma simulação que os alunos terão a experiência de fazer o papel de embaixadores, de delegados em acordos internacionais, que é bem bacana, uma experiência incrível que a gente irá realizar esse ano. Ian, você falou do que é, o Católica Moon, você explicou, mas qual que é, o principal objetivo educativo? Qual que é a sua intenção para mostrar para os seus alunos com a simulação? Muito boa pergunta, Serena. Então, a ideia do Católica Moon, além da gente trabalhar sobre questões sobre política internacional, sobre relações internacionais, além desses aspectos no qual vocês, por exemplo, terão mais contatos com questões de direito internacional, sobre entender um pouco sobre as relações dos países, acordos comerciais e tudo mais, é um ótimo momento para o desenvolvimento pessoal de vocês em questão de oratória, de repertório cultural, porque lá, como vocês vão representar embaixadores, então vocês terão que fazer discursos, vocês irão debater sobre os temas, então é bem legal a dinâmica, porque eu falo que é quase como se fosse um jogo, vocês vão fazer um roleplay, um RPG de embaixadores, na qual vocês vão ter que solucionar situações de questões hoje muito sérias, como direitos humanos, direitos das mulheres, questão ambiental, que são pautas reais, pautas debatidas hoje em acordos internacionais, entre reuniões internacionais como a ONU, mas além disso vocês vão desenvolver muitas coisas, como oratória, como repertório, falar em público, postura, práticas de idiomas, porque muitos de vocês terão que fazer discursos em inglês. Entrar até no campo do direito também. Isso, também questão de você ter um pouco mais essa noção de como funcionam as relações do direito internacional. Então, em vários fatores do desenvolvimento pessoal de vocês, não somente de vocês brincarem de ser embaixadores, mas é um grande desenvolvimento. Eu tenho um relato muito legal do ano passado, que tivemos também a simulação Católica Moon, primeira edição, de uma aluna que ela era extremamente tímida, ela não tinha desenvoltura para fazer discurso, debate, e no primeiro discurso dela eu lembro que ela ficou muito tímida, gaguejou para falar, e no final ela estava lá liderando, discutindo as questões. Então é um bom processo de aprendizado em todos os âmbitos possíveis que vocês podem desenvolver. Eu acredito também que ele expande muito a nossa visão da política internacional, que você não aprende na grade curricular comum da escola. Até porque a gente tem uma visão da política brasileira muito limitada. E a gente acha que essa mesma política se aplica ao redor do mundo inteiro e não é bem assim. Então eu acho que o Católica Moon e todas as simulações da ONU presentes hoje, elas expandem muito esse olhar da política internacional que a gente precisa ter para entender até mesmo a política brasileira no seu início e como ela evoluiu até hoje. Sim. Até porque eu sempre costumo falar um pouco nas minhas aulas, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar esses temas, que de fato não está na nossa grade curricular, da BNCC e tudo mais, mas os momentos que eu gosto de falar, por exemplo, questões de geopolítica, é fazer entender que o mundo ele se comporta de uma forma integrada, Então é mais no mundo mais globalizado, isso, que a gente vive hoje, em que totalmente internet está tudo conectado. Perfeito. Assim. Então entender que um conflito que está acontecendo no outro lado do mundo, uma crise humanitária que está acontecendo no outro lado do mundo, afeta. Um presidente que decidiu fazer um acordo com um país
E isso vai afetar diretamente na nossa vida. Então, porque a gente está nesse mundo globalizado, integrado, onde que a geopolítica, uma coisa que acontece no mundo, ela reverbera em todo o nosso planeta. Então, entender esses conceitos, entender um pouco mais sobre as questões diplomáticas, sobre a função do Brasil e esses aspectos geopolíticos é importante para a nossa consciência como indivíduo no mundo, né? Você falou dessa importância, né, de entender as políticas. E eu acho muito interessante também que eu participei, né, eu estou indo para a segunda edição, assim como o Vitão, assim como a Giovana. E é muito, a simulação da ONU, ela ajuda a gente a entender qual é o papel, né, da ONU. Aí a gente pesquisa os outros países, as políticas. Então, realmente você abre o seu conhecimento assim, em outras áreas que você nem imagina que existem. E esse é o principal intuito. Ainda mais assim hoje em dia que a gente vê tanta gente, né, querendo ser assim palpiteiro, né, a ONU não serve para nada e tal, e essas coisas, e fazendo a simulação você vê como que as coisas funcionam, né, qual que é o real funcionamento. E eu queria também perguntar para a Giovana, né, que assim como eu e a Maria Clara, né, já está também fazendo pela segunda vez, como que foi a sua experiência como aluna, né, de forma assim, o que você pôde colher, sabe, de aprendizado acadêmico, de relacionamento, assim, você que já tem, né, uma certa afinidade com essa questão de simulações, né, o que você pode falar aí pra gente sobre? Bom, eu acho que nem a gente conversou um pouquinho antes, ele expande muito o nosso olhar sobre a geopolítica internacional e o Católica Mundo, por ele ser muito diversificado, ter muitos temas, a gente acaba tendo uma gama muito grande de conteúdo para falar sobre. Então, depois que a gente sair do que foi discutido no Católica Mundo, a gente vai poder conversar sobre esses assuntos que a gente não iria nem, tipo assim, ligar muito, caso a gente não tivesse estudado. E eu acho que isso em simulação é uma coisa maravilhosa, porque entender como funciona o mundo e entender que tudo que um país pequenininho lá no leste da África faz influencia sim no que o Brasil está passando, no que os Estados Unidos podem vir a passar, é muito importante. Tipo assim, é muito importante pra gente ter, que nem o Ian falou, essa consciência de indivíduo mesmo. Da gente conseguir se desenvolver e de no futuro a gente conseguir ser pessoas que entendam de fato a importância da política nacional e internacional na nossa vida. Muito bom, muito bom. Giovana, eu sei que você, né, faz outras simulações aí por fora. Você pode falar um pouquinho pra gente como que é essa experiência, assim, de ter uma visão mais ampla de outras simulações e da simulação da Católica, né, o Católica Mundo? Bom, então, o Católica Mundo, por ser uma simulação que está começando agora, né, ele é uma simulação que eu acredito que vai trazer uma tradição para a Católica. E a partir do momento que a gente tem essa tradição, a gente pode vir a competir. E a competição, ela, diferentemente do modelo que o Católica Mundo trabalha, ela é individual, né? Então são muito mais desafios, porque você meio que se encontra sozinho, sabe? E isso é bom, por um lado, né? Afinal, você não vai ter uma divergência de posicionamento e etc. Mas também é ruim porque você não tem uma pessoa para virar e falar o que eu faço agora, sabe? Isso é difícil. E quando você está competindo, é mais difícil ainda, porque você sabe que você está sendo avaliado, sabe? Então, eu acho que o Católica é muito legal para ser uma primeira experiência, porque ele traz essa base, ele traz essa noção de como as coisas funcionam, né? Ele traz o funcionamento. E se alguém vier a se interessar a simular competitivamente, essa pessoa vai ter uma noção de como as coisas funcionam, sabe? Tanto que, assim, por exemplo, nessa simulação, eu estou simulando como Coreia do Norte. Eu nunca simulei um país tão radical. E eu tive muitas dúvidas, né, na hora de fazer os meus discursos, porque eu ficava pensando, eu posso ser tão eloquente assim? E os meus amigos da simulação e até o Ian me falaram, sim, você pode, sabe? Então eu acho que o Católico ele é muito interessante nesse ponto. E simular fora, é maravilhoso as experiências, as pessoas que você conhece, os diferentes pontos de vista, os diferentes conhecimentos, até porque você pode ter pesquisado tudo sobre um país. Mas uma pessoa que você nunca viu na vida pode ter algo muito legal para complementar, sabe? E criar um ciclo de amigos dentro dos debates competitivos é muito bom, principalmente das simulações da UEM. É isso que eu ia falar. Eu ia falar que no Católica Mundo, né, a gente conhece muita gente. Tem gente que eu nunca tinha visto passando nos corredores da escola. E aí, de repente, essa pessoa tá no meu grupo, eu tô conversando com ela, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A diplomacia, né? E todo mundo, e parece que na semana todo mundo fica tipo, ONU, vamos resolver isso, temos que fazer isso. É muito legal, gente.
Eu acho que nos debates competitivos isso é até assim, mais legal ainda, porque como todo mundo sofre uma pressão muito grande, a gente meio que faz diplomacia na política internacional e a diplomacia da socialização, sabe? Porque a gente pode ser até muito inimigo fora, mas fora, tipo assim, muito inimigo de não se gostar, mas a gente tá com países aliados. Ou até ao contrário, a gente pode estar com países inimigos e ser muito amigo. Virar muito amigo com o decorrer da simulação, justamente por se ajudar, por ter muita empatia. Eu acho que dentro de simulações, principalmente pelo fato da diplomacia ser muito difícil de exercer, principalmente na situação do cenário mundial, ter pessoas que fora desse momento de simulação estão com você é muito bom, sabe? Para te dar um apoio. Eu acho isso muito interessante. E é bacana também, no projeto de elaboração da Católica Moon, a gente pensou em colocar, por exemplo, alunos da mesma turma ou da mesma, até mesmo do mesmo ano, né? Mas foi uma coisa que eu pensei assim, de que é justamente isso. A gente colocar todo o ensino médio, que às vezes você está na segunda série, não tem contato com a aluno da terceira, que não tem contato com a primeira. Uma oportunidade para integrar, assim. Então todo mundo se envolve, todo mundo debate, agrega muito, né? Muitos alunos me procuram e falam, professor, mas eu não entendo nada de geopolítica, eu mal sei que o Egito fica na África. Eu posso participar? Eu falo, deve. Por quê? Você não precisa ter esse repertório, essa base teórica. Ninguém nasce sabendo. Né? E lá você vai poder desenvolver habilidades, você pode ajudar os outros companheiros da sua delegação, não é individual como é nas simulações anteriores, então cada delegação, cada país tem em média de 6 alunos, então vocês juntos vão trabalhar para resolver os problemas, para debater os temas, então isso é bem legal, fazer essa interação entre primeira e segunda série, pessoas que você não conhece, pessoas que você não conversa, e pode até construir uma novas amizades e aumenta também esse processo de socialização e autonomia de vocês, então é bem bacana. Então, outra pergunta assim, que eu gostaria de fazer aqui na Católica, né, a nossa escola tem, digamos, um privilégio, né, de ser integrada ao mesmo tempo com a universidade, né, e eu gostaria de saber como que está funcionando essa parceria entre o Católica Moon e o NUCSI, né, o pessoal das Relações Internacionais lá da UCB, né, e como que eles que são estudiosos, né, de fato da matéria específica, né, estão contribuindo, né, para o andamento desse projeto. Como você falou, né, a gente tem essa integração com a UCB, né, com a Universidade Católica, então ele é um projeto bipolar, digamos assim, que a gente também pega essa questão de trabalhar junto com a universidade. Então temos o coordenador do curso de Relações Internacionais da UCB, que acompanha a gente, que é o professor Gustavo Menon, e temos o NUCSI, que é o Núcleo de Debates de Simulações do curso de Relações Internacionais. Então o NUCSI, ele basicamente são os alunos de Relações Internacionais do terceiro, quarto, quinto, sexto período, que também auxilia a gente nesse processo, tanto na questão do treinamento. Então vocês passaram, né, que vocês vão participar, vocês passaram pelo treinamento que os estudantes do curso de Relações Internacionais que pesquisam, que de fato estudam, né, esses temas de como funciona as relações diplomáticas, as relações internacionais, eles treinam vocês de como vocês devem ter a postura, uma ajuda, um encaminhamento para vocês na questão da pesquisa, de como funciona a simulação, da importância da simulação. Então eles também fazem parte desse processo, né, tanto na questão do treinamento de vocês, quanto no dia eles vão acompanhar, fazer parte da mesa diretora, vão observar vocês, para sempre a gente poder agregar ao máximo a experiência do Católica Moon. Muito bom. Então, outra coisa também que é interessante, né, que hoje em dia a gente vive num mundo muito polarizado, né, tanto nacionalmente falando, mas também internacionalmente. Nós vemos que as tensões aí vão se escalando, tanto no campo econômico, no campo político, e como que é tratar, né, de temas às vezes tão delicados, né, com adolescentes de 15, 16 anos que são tão complicados quanto esses países. Como que é, né, fazer essa dinâmica, sabe, no mundo tão polarizado assim que a gente vive? Boa pergunta. Eu acho que, inclusive, justamente pelo fato da gente estar nesse mundo descrito por você, que eu concordo, que hoje parece que
as motivações para você solucionar de forma mais eloquentes acabam se perdendo em discursos, né? Então, eu acho que, inclusive, é fundamental ter uma Católica Comum justamente por causa disso. Vocês entenderem que vai ser o papel de vocês reatar esses discursos de querer um bem comum, de querer reatar, né, um discurso que seja de união, não de afastamento, de bipolaridade. Eu brinco que vocês têm muito síndrome de Francisco Ferdinando, né? Porque sempre quando a gente está trabalhando nas aulas, qualquer coisa que eu passo, por exemplo, vocês de conflitos... Ou já virou a guerra, estopim. Vocês... Professor, mas isso pode ser a Terceira Guerra Mundial? Então tudo vira... Graças a Deus, não sou assim, né? A morte de Francisco Ferdinando, porque de fato, meio que vocês não têm esse desenvolvimento de entender um pouco mais as relações, e não é uma obrigação. Então, parece que todo conflito vai virar a Terceira Guerra Mundial, a morte do Francisco Ferdinando que causou a Primeira Guerra Mundial, né? Eu acho muito bacana o Católica Comum porque vocês têm essa experiência de entender que não é assim. De entender que você precisa ter uma conversa, um diálogo. No campo da diplomacia, não há lugar para esses discursos extremistas. Até mesmo quando a gente vê alguns países representando algumas políticas um pouco mais acentuadas, que favorecem essa bipolaridade no mundo, mas no campo diplomático não é assim. Então a gente acaba que vocês vão perceber isso na simulação, que vocês precisam chegar a algum acordo. Então a gente tem que entender que nesse mundo no qual a gente vive, esses discursos eles não têm lugar, e na diplomacia também não. Então por mais que vocês estejam presentes nesse meio na qual a gente tem esse discurso de bipolaridade, de extremismo, de pessimismo, na hora da simulação vocês vão perceber o que realmente vai importar, que é o diálogo, que é tentar chegar a um acordo comum, que possa beneficiar todos e principalmente unir, né? Porque esse é o objetivo. Os países acabam que precisam, né? Uns dos outros, não tem como eles... Sim. Exatamente. Eu acho que a Católica Comum, ele, principalmente porque ele é dado para essa faixa etária, ele acaba meio que assim, não moldando, porque quem constrói os próprios pensamentos somos nós, enquanto estudantes, mas a gente acaba tendo essa noção, que nem o Ian falou, sabe, que nem tudo é um discurso extremista. Nós podemos estar representando países que favorecem para essa ideologia super extremista e que fortalecem a bipolaridade no cenário geopolítico atual, mas que todos vamos ter que nos juntar em um exato momento. Tipo, na Segunda Guerra Mundial, né, quando a gente pensa que a União Soviética estava lá aliada com os Estados Unidos. Aquilo era pura diplomacia, eles são inimigos e eles estavam lá juntos. E eu acho que a gente aprende, né, que a gente não pode meio que continuar e permear essa bipolarização que acontece hoje no cenário assim nacional e internacional. Você deu um exemplo bom, e outro exemplo é o da China, né? Agora que eu vou estar representando a China. Na época da Guerra Fria, você pode pensar que a China era aliada da União Soviética por causa que, né, os dois são de socialista e tal, mas depois do Stalin, do Mao Tse Tung, eles romperam. A China, inclusive, se aproximou muito dos Estados Unidos na década de 70, na década de 80. Política do ping-pong. A Iugoslávia também é outro exemplo de um país que fazia parte do leste europeu, mas não fazia parte do bloco lá dos países, e era inclusive, às vezes, de certa forma, mais próximo um pouco do Ocidente, da União Europeia, da OTAN. Né? Vai ter o desmembramento, inclusive, da Iugoslávia posterior. Exatamente. Mas é justamente entender que, por mais que a gente viva ouvindo discursos extremos, bipolares, de separação, tanto em políticas nacionais quanto, principalmente na geopolítica internacional, é entender que a diplomacia ela vai muito além disso. E ela não se limita a isso. E ela não pode. Então vocês vão ter essa experiência, inclusive, de presenciar como flui. Porque vocês vão perceber que naquele momento que se você tiver esses discursos bipolares, não vai chegar a lugar nenhum. Então é bem legal vocês terem essa experiência na prática sobre justamente isso. Eu ia falar justamente isso, né? Que tem o Conselho de Segurança, né? Que todos os países se juntam para resolver um problema. E ano passado, inclusive, foi muito legal, porque eu lembro que todas as delegações estavam no auditório. E aí eu via todo mundo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí você vê países, por exemplo, como os representantes dos Estados Unidos, conversando com países que eles nem cogitariam conversar. E aí, para todo mundo se unir, para todo mundo dar pelo menos uma solução, digamos assim, nem que seja um pontapé inicial para esse problema. Acho muito legal isso.
Até assim, o Brasil também é um país de grande tradição diplomática, né? Sim. Isso é muito interessante dizer. O nosso país, inclusive, é o que discursa primeiro, né? Sempre, Sim. na Assembleia Geral da ONU. Então é muito interessante que a gente continue, digamos, investindo, né? A gente está aí prestes ao Dia da Independência, a gente está gravando hoje no dia 6, né? E investindo nessa tradição diplomática do Brasil, que sempre é conhecido como um país pacífico, como um país mediador, como um país que nunca vai, né, buscar tomar lados extremos, né, nos conflitos, e que a gente continue investindo nesse futuro, porque a gente tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Na paz. Aproveitar que o Vitor falou de futuro, Giovana, eu tenho uma pergunta para você. Você acha assim que fazer essas simulações te ajuda a ter uma visão para o futuro, para a carreira que você quer seguir, para de repente seguir nesse campo de relações internacionais, fazer alguma faculdade relacionada a isso? Nossa, com toda certeza. Eu acho que assim, tanto direta quanto indiretamente, porque diretamente as simulações todas dão carga horária, todas as simulações elas vão para o seu currículo, então em algum momento você vai apresentá-las e elas podem sim servir como um diferencial para você numa seletiva, em estágio, em algum momento. Mas eu acho que elas também trazem um conhecimento e uma experiência muito importante durante a faculdade, caso você queira vir fazer uma faculdade como Relações Internacionais, Direito, Economia, né? Ela traz uma base muito forte, porque você vai entender já coisas que muitos estudantes que estão entrando ali no primeiro período não entendem, porque eles estão entrando e eles nunca tiveram esse tipo de experiência na vida. E também é muito interessante para caso você vá fazer, por exemplo, a prova do CACD, né, que é a prova do concurso do Rio Branco, para a formação de diplomatas aqui no Brasil, uma prova dificílima, super concorrida, e ter esse conhecimento do que você vai vivenciar quando você passar nessa prova é muito interessante. Eu acho que te dá um pouco mais de vontade de fazer. Te dá um passo à frente, né? Te deixa meio que um passo à frente no quesito de vontade, até no quesito de conhecimento, né? Sim. Muitas pessoas que não têm essa experiência de simulação e vão prestar o concurso, eles não têm muita noção do que realmente é trabalhado no Instituto Rio Branco, do que você realmente vai fazer quando você chegar no Itamaraty. Eu acho muito interessante. Querendo ou não, você tem uma base, né? Você começa a ter uma base maior, ideias surgem mais fácil. É muito bom porque você aprende muito a lidar com pressão, aprende a lidar, porque assim, uma simulação é interessante, né? Quando você tá lá, você meio que desafia algum outro país. E aí, você vai falar suas ideias, você vai dizer porque você é contra. Você você se sente pressionado quando você é esse país, que você aprende que às vezes pressionar e pedir e falar é muito importante dentro do campo da geopolítica e da diplomacia. Então eu acho que você aprende muito a lidar com essas coisas que se você não tivesse participado de uma simulação, você não entenderia. Você iria aprender muito depois, sabe? E pra mim, assim, é extremamente importante. Eu acho que ajuda na oratória. Antes de simular, eu também era uma pessoa que... Eu sempre fui muito falante, mas eu não sabia destinar as minhas falas, sabe, pro rumo certo, eu meio que me perdia. Organizar os pensamentos, Organizar, né? falar da forma correta. E eu acho que é importante a gente, nesse meio jovem que a gente vive, a gente fala muito sem decoro, né? Como eles pedem muito decoro. A gente falta-nos decoro como adolescentes. E eu acho que essas experiências que pedem a formalização, que pedem o decoro, são muito importantes para nós como na nossa formação adulta mesmo, porque quando nós estivermos trabalhando, a gente não vai poder ter uma conversa informal que nem a gente tem com nossos amigos, sabe? Eu acho que é muito importante para o nosso desenvolvimento, tanto se a gente não quiser seguir na área da geopolítica, quanto se a gente quiser. Não, e até porque, assim, você vai precisar ser diplomata em várias áreas da sua vida, né? Você vai precisar ser diplomata, por exemplo, nas suas relações interpessoais, né? Às vezes, né, você vai ser obrigado a ter que conversar ou trabalhar junto com uma pessoa que você odeia, né? Então... Negociar aquela saída no final de semana com os pais. É a diplomacia. É a diplomacia, mas querendo ou não, são... Sim. É um são desenvolvimento, valores, né? um desenvolvimento pessoal que vai em todas as áreas, né? Não é somente só por causa que o tema central a gente trata sobre políticas internacionais, que agregue somente ao seu conhecimento sobre política internacional. Que agregue em qualquer coisa. Então, se você for fazer um curso que não tem absolutamente nada a ver, isso vai te agregar, porque são essas coisas, a gente saber se postar, saber fazer pesquisa, saber estudar. Vocês aprendem a estudar coisas que são difíceis de aprender, difíceis de procurar informação. E vocês vão precisar estudar em qualquer área que vocês escolherem da carreira de vocês. Então, isso ajuda em todos os âmbitos, todas as esferas, em todas as áreas de conhecimento. Então, recomendo
todo mundo a fazer o Católica Comum. Sim. E você, Giovana, você recomenda? Você tem algum conselho para quem quer começar, tipo, tá fazendo a primeira vez ou tá pensando em se inscrever ano que vem, né? Eu acho que não tenham vergonha, não tenham medo de falar, não achem que vocês vão estar sendo julgados. Eu passei nas salas, né, falando sobre o Católica Comum, e muita gente veio me perguntar o que eu achava deles participarem, porque eles eram muito tímidos, eles tinham medo de falarem algo e serem julgados. Isso não acontece. Eu acho que o Católica Comum, por ele ser um lugar que todo mundo entende que está ali para aprender, ele meio que te acolhe quando você não tem experiência, você é muito... Mesmo que assim, a gente discorde, eu e o Vitor, ano passado, a gente entrou em vários embates, né, dentro dos comitês e discutindo mesmo, mas dá pra perceber que eu, Giovana, nunca vou falar que o que ele me disse foi errado, nem ele vai falar que o que eu falei foi errado. Eu acho que a gente se sente muito acolhido. Tem discordâncias, mas não tem julgamento. Até porque, com licença, claro, na diplomacia a gente aprende muito a sair dessa dicotomia, sabe, desse maniqueísmo, assim, de bem e mal, de certo e errado, que é muito usado pela mídia, né, pelos próprios países, assim, tipo, nós somos o lado bom, eles são o lado ruim, eles são o império do mal, né? Mas, na verdade, o que existe de fato no mundo na diplomacia, e não só na diplomacia, mas se você for ver em todas as áreas da vida, são interesses. Você tem o país X com interesse X e o país Y com interesse Y. Né? Exato. Então, assim, não tenham medo, sejam confiantes, tentem, vocês vão conseguir falar, isso é um fato. Vocês sempre vão ter espaço para o diálogo, vocês sempre vão ter algo a contribuir. Me perguntaram, né? Mas eu não vou ter nada para falar. Vai, você sempre vai. Tudo que você falar vai contribuir de alguma forma. Então, assim, não tenham medo, não tenham vergonha e sejam confiantes. Eu acho que esse é o meu maior incentivo a quem quer se inscrever ano que vem e a quem vai participar desse ano pela primeira vez. Acho uma coisa interessante falar também que quando você participa da simulação, mesmo que você entre assim meio perdido, que você não sabe nada, você entende realmente, como o Ian falou, que é praticamente um jogo. Quando você está jogando, você entende, você começa a entender melhor. Então, às vezes você pode falar, né? Você pode pensar, mas como a Giovana falou, eu não tenho nada a contribuir, eu não vou conseguir. E quando você tá lá, as suas ideias começam a surgir de maneira mais fácil, você vai conversando com outras pessoas e você fica... E aí no final você olha assim, pelo menos eu, ano passado, quando eu recebi meu diploma, eu falei, caramba, consegui fazer isso, deu certo. E estamos aí, né, indo pra segunda. Ai, obrigada. Mas conseguimos, entendeu? Vamos passar por isso de novo. E aí eu ia te perguntar um negócio. A gente está indo para a nossa segunda edição, né? Eu queria saber de você se a gente pode esperar cada vez mais novidades, coisas novas, países novos, experiências novas dentro da própria simulação assim, dessa semana. Muito bom. Nesse ano a gente trouxe algumas novidades, né? Principalmente eu acho que a questão da organização com vocês, uma questão prévia, acho que a gente trabalhou bem legal. Tivemos a oportunidade, por exemplo, no pontapé inicial do Católica Comum, ter uma aula, que foi a nossa aula magna lá na UCB, que foi com o professor Gustavo Menon, que é doutor em Direito Internacional, o repórter Rafael Procópio, que foi o repórter hoje da Band sobre política internacional. Então vocês já tiveram o primeiro contato dessas questões, né? Esse ano a gente vai trazer, por exemplo, um evento que vai ser aberto para os pais, então vocês vão poder iniciar nessa conversa, esse discurso, vocês vão fazer um discurso inicial da Assembleia para os pais de vocês presentes. Hoje teremos uma participação muito melhor na organização dos comitês, da mesa, será no auditório. Teremos algumas surpresas também para o final, né? Então a nossa divulgação está bem mais legal. Teremos algumas coisas que vocês vão receber ao longo da semana, que será surpresa, por isso que eu não vou falar. Mas eu acho que a ideia é sempre a gente melhorar a experiência para se tornar, como a própria Giovana falou, uma tradição na Católica, né? A gente tem esse evento muito bacana. Estão nas Olimpíadas, né? Este ano a gente irá acontecer do dia 9 ao dia 13 de setembro, né? A partir da segunda-feira, e que todos estão convidados, obviamente. Assembleia Geral, né? Isso, teremos a Assembleia Geral, que será na universidade, no auditório central da universidade, então todos estão convidados, inclusive os pais de vocês, parentes de vocês, para prestigiar os nossos queridos embaixadores, os delegados, nos seus discursos, que terá discursos, pelo que eu já vi,
em espanhol, inglês, coreano, russo, Chinês, árabe, tem gente querendo falar chinês. Tem alguns alunos que eu incentivo a falar chinês, é interessante. Então é uma experiência muito bacana, vai ser do dia 9 ao dia 13 de setembro, tá? Então todos vocês estão convidados para o Católica Moon. E é legal também para o público, né, que isso é aberto. Então, por exemplo, se tem algum estudante que ainda não se inscreveu para esse ano, mas está pensando ano que vem, vão para a Assembleia Geral. Hoje ela tem aquela degustação, né? Sentir aquele gostinho que cada vez, né, pelo menos eu penso que cada vez vai melhorar ainda mais. Sim. Vai, E esse sim. ano também os comitês serão abertos. Então, os alunos também vão poder ver vocês debatendo, trazendo soluções para os problemas que a gente trouxe para vocês, direitos humanos. Então, eles também vão poder ver o jogo de fato acontecendo. O tabuleiro. A diplomacia, o tabuleiro de xadrez da geopolítica. Sim. Então, vocês vão estar lá mexendo nesse tabuleiro. Então, também são convidados a assistir. E sabe uma coisa que eu acho que, assim, ela eleva a nossa vontade de participar? É quando no final você sente que você fez um trabalho bem feito, sabe? Sim. A gente não pode mudar a geopolítica real, mas a gente pode ver que as nossas intenções para a geopolítica futura, elas são importantes, elas valem. Então eu acho que se você que não se inscreveu esse ano, mas toda vez que vê uma notícia na Globo falando sobre conflitos internacionais, pensa, nossa, mas é tão óbvio, eu podia falar uma coisa que ia funcionar aqui. E você quer ter esse sentimento de que você fez, que valeu a pena, eu acho muito importante se inscrever. Porque eu acho que meio que te deixa com esse sentimento de que Eu sou algo capaz, importante, eu sabe? posso. Sim. Eu acho E no que futuro você- Yes, we você- can. Sim. E no futuro serão vocês que estarão lá. Vai que sai um presidente da simulação, né? Ó, A gente nunca sabe. vai que sair um grande diplomata, um Sérgio Ministro das Relações Vieira de Exteriores, Mello, né? Celso Amorim. um Celso Amorim. Então, Sim. pô, eu acredito no potencial de cada um. Aquele cara lá dos Estados Unidos, como é que era? Que era da Guerra Fria lá, que morreu recentemente. Ixi, Que ele foi um dos caras que moldou a política internacional no governo do Reagan. Novo Mundo, né? Essa coisa de... Sim, me fugiu o nome dele agora. Mas nada impede, eu acredito no potencial de cada um. Inclusive foi um dos que influenciou, né, a queda da União Soviética, Sim, sim. enfim. Bom, acho que é isso, né? Acho que Eu tiramos, acho que não tem muito... tiramos todas as dúvidas. Perfeito. Fizemos um pouquinho de propaganda para o público, né? Sim. Quando quiser participar, a simulação da ONU, a Católica Moon, está de portas abertas para vocês. Falamos aqui com um dos idealizadores e 3 alunos que já passaram por isso e vão passar de novo. Experimentaram, né? Sim. E é isso. Façam Católica Moon, todos nós recomendamos. É uma experiência muito boa, que vai agregar muito na vida de vocês em todos os setores. Ian Todas e as áreas. Giovana, muito obrigada por... Obrigado por me convidar. Foi uma grande honra ser entrevistado por vocês. Que isso. Tá? E estamos aqui. É Claro, isso, obrigado. gente. Continuem acompanhando o nosso podcast. Vem mais coisa boa por aí e tchau. Tchau.